Bom estar aqui, amém? Como é bom cultuar o nosso Deus, adorá-lo na beleza da sua santidade. Esta semana é a semana de oração e devido aos nossos treinamentos que estamos fazendo na segunda e quinta, na segunda e quinta eu peço que os irmãos orem em casa com a sua esposa e com os seus filhos, tá bom? Agora, na terça e na sexta, nós iremos fazer via WhatsApp e também via Google Meet, tá bom? Eu peço que os irmãos, caso tenham algum pedido, coloque no grupo, tá certo? Coloque no grupo o seu pedido, pedido da sua família, algum outro pedido, e toda a igreja vai estar orando durante esta semana. Então, segunda-feira eu vou estar aqui com os treinamentos de líderes, vou estar orando com eles e os irmãos em casa. Terça-feira, juntos, através da transmissão do Google Meet e também WhatsApp, né? Quarta-feira juntos, quinta-feira vou estar aqui com o treinamento com os professores, orando com eles, os irmãos em casa, e sexta-feira vamos estar encerrando a semana juntos através do Google Meet e também do WhatsApp. Amém? Abra sua Bíblia comigo, queridos, para a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira carta de Paulo à igreja que está em Coríntios, no capítulo 1, verso 18 até o verso 25. A fidelidade ao Evangelho e a sabedoria de Deus. Abra sua Bíblia comigo para este texto, vamos ler estes versículos. Boa noite aos irmãos que estão em casa, sejam bem-vindos a este culto, é um prazer ter cada um de vocês conosco também nessa noite. Pega a sua Bíblia e vamos juntos meditar na palavra do Senhor nessa noite. Quantos acharam, irmãos? Verso 18 de 1 Coríntios 1, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Pai, nós estamos diante da Tua palavra e nós agradecemos por este privilégio. Já adoramos o Senhor, já lhe apresentamos o nosso louvor e agora nós queremos ouvir do Senhor. Então que o Senhor fale ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo ilumine a Tua palavra, a nossa mente, ao nosso coração, e nos ensine e nos ajude a entender o recado do Senhor. Assim oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos, a fidelidade ao Evangelho e a sabedoria deste mundo. A sabedoria deste mundo. Nestes últimos dias, meus amados irmãos, que antecedem
a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus, muitas coisas têm acontecido e muitas coisas hão de acontecer. Algo que tem acontecido nesses últimos dias e irá continuar acontecendo é o surgimento de muitas filosofias, é o surgimento de muitas teorias e também ideologias. Sempre surgiram, sempre houve, mas agora nesses últimos tempos tem aparecido de forma mais abundante. E estas teorias e ideologias, elas surgem para este mundo com um ar de sabedoria. Surge como um avanço ou progresso para a humanidade. Mas, na verdade, espiritualmente falando e moralmente falando, tudo que tem aparecido nesta área tem causado danos à humanidade. Pelo contrário, tem mais e mais afastado a humanidade da vontade de Deus, da palavra de Deus. Eu trouxe aos irmãos algum exemplo de sabedoria humana dos últimos dias ou dos últimos tempos. O modo de pensar deste mundo. O primeiro deles, Vitor, é a ideologia hinduísta. Meus irmãos, esta ideologia acredita que a realidade que vivemos, ela não é real. Eles acreditam que tudo é uma ilusão. O sofrimento é uma ilusão, o mal é uma ilusão, o pecado é uma ilusão, Deus é uma ilusão, a igreja é uma ilusão. E que o homem não tem que resolver estas coisas de pecado, mas se desprender de coisas deste mundo. Desprender-se da realidade presente, da realidade que vivemos. O homem precisa alcançar uma iluminação e se libertar. Talvez por meio de um mantra ou de um pensamento positivo. Essa é a sabedoria chamada ideologia hinduísta. Tudo que vivemos não passa de ilusão. Segunda, é o relativismo ético. O que é o relativismo ético? É que não existe certo e errado. Tudo é certo e tudo pode ser errado. Depende daquilo que você acha. Ou seja, cada um tem o seu certo e tem o seu errado. Pensando nisso, nós não podemos apontar o erro de ninguém, porque aquilo é certo para ele, é errado para você, mas para ele é certo. Então essa ideologia, o relativismo ético, depende da cabeça de cada um. Terceiro, o humanismo. O humanismo crê que a solução está em você. O humanismo crê que o homem é bom. Ele crê que a solução dos seus problemas está em si mesmo, está dentro de você, está dentro de uma força interior que há dentro de você e você deve buscar esta solução para os seus problemas, para aquilo que você está passando. Uma quarta e última sabedoria humana é o hedonismo individual. Esse hedonismo individual, eles creem na busca pelo prazer. Tudo que interessa para esta crença é o prazer.
Se você sente prazer, se jogue. Fique à vontade. Se gastar dá prazer para você, se jogar dá prazer, se beber dá prazer, se o sexo dá prazer, faça o que você quiser. O sentido da vida para esta filosofia é ter prazer. Não importa aquilo que os outros vão dizer. A vida é minha e eu busco o meu prazer. Então, estas são algumas das ideologias e pensamentos dos dias de hoje. O mundo, meus amados irmãos, está mergulhado nisso. E estas coisas chegam para nós de uma forma muito sutil. Chegam para nós através da mídia, de uma novela, de um filme. Chega para nós através de vídeos, desenhos para os nossos filhos, para os nossos netos. Ainda não, né, Luciano? Chega. E, mais impressionante, estas coisas também estão chegando dentro da igreja. Está chegando dentro da igreja. Estas são a sabedoria dos dias modernos. E muitas vezes o nosso coração está sendo bombardeado com estas informações e nós nem sabemos que isso é uma ideologia, é um pensamento que tem como objetivo nos afastar do propósito e da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, meus irmãos, antes de ir até Corinto, em Atos 17, ele esteve em Atenas, ele esteve pregando em Atenas, e ele teve contato com a sabedoria daquela época. Ele teve contato com os grandes filósofos gregos. A palavra de Deus diz que quando ele chegou em Atenas, ele disputava na praça com os grandes sábios daquela época. O apóstolo Paulo, então, ele teve o conhecimento, ele conhecia bem a sabedoria do mundo da época. Ele conhecia bem, ele conheceu. Agora, ele está escrevendo à igreja de Corinto, a igreja que estava em Coríntios. E quando ele escreve a esta igreja, ele está fazendo um contraste. O contraste entre a mensagem da cruz, o evangelho, e a sabedoria do mundo. A sabedoria dos filósofos, a sabedoria que estava sendo pregada, anunciada, divulgada nos corações naquela época. Agora, por que Paulo escreve sobre isso, sobre a sabedoria do mundo e a sabedoria do evangelho, ou a sabedoria de Deus, à igreja de Corinto? Primeiramente, porque a igreja que estava em Corinto, eles estavam admirando. Eles estavam, amados irmãos, admirando a sabedoria humana. Eles estavam impressionados com o homem. Havia uma admiração de alguns dentro da igreja pelos dotes humanos. E não somente isso, eles estavam enaltecendo o homem. Eles estavam seguindo aqueles que eles achavam sábios. Tanto que no versículo 12 do capítulo 1, Paulo vai dizer: quero dizer com isto que cada um de vós diz, eu sou de Paulo, Paulo é o máximo. Eu sou de Apolo, não é Apolo. Alguns estavam dizendo quem era o máximo era quem? Apolo. E eu sou de Pedro.
Estava havendo uma divisão dentro da igreja e eles estavam cada dia mais enaltecendo a sabedoria humana. E o pior disso tudo, em detrimento à fé, em detrimento à paz da igreja. Porque Paulo vai dizer no versículo 11, porque a respeito de vós, irmãos meus, me é informado pela família de Cloé, que há contendas entre vós. A divisão está tão grande aí sobre quem é quem, o mais sábio entre os homens, que até está tendo contenda, divisão dentro da igreja. O apóstolo Paulo, então, irmãos, está trazendo uma mensagem para eles, e o apóstolo Paulo está dizendo de que a fidelidade ao evangelho, ou seja, a fidelidade à mensagem da cruz, ela não pode conviver com as formas de sabedoria deste mundo. A sabedoria de Deus, o evangelho, a cruz, ela não pode conviver com as formas da sabedoria deste mundo. Não tem como. O porquê? Primeiramente, porque os propósitos das duas são diferentes. O propósito da sabedoria de Deus, o evangelho, é diferente da sabedoria deste mundo. Segundo, os efeitos. Os efeitos da sabedoria deste mundo na vida de uma pessoa é totalmente diferente do efeito da sabedoria de Deus na vida de uma pessoa. Propósitos, efeitos, mas também a sua fonte. A fonte da sabedoria do evangelho, a fonte da cruz é o próprio Deus. Mas a fonte da sabedoria deste mundo, nós sabemos quem é. Texto que nós lemos, Paulo vai fazer um contraste então. Um contraste entre a mensagem da cruz, que é a sabedoria de Deus, e a sabedoria do mundo. E eu quero conduzir os irmãos hoje nestes contrastes. O primeiro contraste que nós iremos encontrar, queridos, entre estas duas, a sabedoria, entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus, é o seguinte: a mensagem da cruz é loucura para o mundo, mas a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Enquanto a mensagem da cruz é loucura para o mundo, a sabedoria do mundo é loucura para Deus. Verso 18, veja comigo. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Vamos parar aí. Paulo está dizendo que a mensagem da cruz é loucura para as pessoas deste mundo. É loucura para eles. Quando Paulo estava pregando ali em Atenas, aqueles atenienses, aqueles filósofos acharam um absurdo a mensagem da cruz. Eles acharam um absurdo a pregação acerca da morte e da ressurreição de Jesus. Eles acharam que Paulo estava louco. Você está louco, Paulo. Você perdeu o juízo. A mensagem da cruz para eles não faz sentido. A mensagem da cruz para o mundo é tolice. É tolice. Abra comigo para Atos 17, verso 18. Vai narrar o encontro de Paulo com os sábios da sua época. Atos 17, 18. E alguns
dos filósofos epicureus e estoicos. Epicureus e estoicos, irmãos, eram escolas de sabedoria, eram escolas de filosofia, dos sábios, dos pensadores, da cultura grega. Continuando, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, com Paulo, e uns dizia: que quer dizer este tagarela? E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque ele anunciava Jesus e a ressurreição. Esse rapaz está delirando, ele está louco, fala demais, ele não sabe o que está falando. Enquanto que para o mundo a mensagem do Evangelho é loucura, para Deus a mensagem, a sabedoria do mundo é loucura para Ele. Veja, volta a sua Bíblia para a 1 Coríntios capítulo 1 e vamos dar continuidade ao versículo 18 agora. 1 Coríntios 1, verso 18 até o versículo 20, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, ou seja, para o mundo, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Olha agora. Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Ou seja, a sabedoria deste mundo para Deus é loucura. E o mais triste, amados irmãos, que muitos dessa nova geração, eles têm cada dia mais afirmado de que a sabedoria de Deus é loucura. Mais e mais você tem encontrado jovens e adolescentes e a futura geração desprezando a sabedoria de Deus, o Evangelho do Senhor. Mas ao mesmo tempo Deus está olhando para a sabedoria deste mundo e a considera loucura. Este é o primeiro contraste. O segundo contraste, amados irmãos, é que a mensagem da cruz, o homem pode ser salvo por ela. Quem pode dizer amém? Mas a sabedoria do mundo, o homem não pode sequer conhecer a Deus através dela. A sabedoria de Deus, que é a cruz, que é o Evangelho, nos leva ao Salvador. A sabedoria de Deus nos leva ao perdão dos nossos pecados. Nos leva à salvação eterna. Coitado daqueles que estão seguindo a sabedoria deste mundo. Não pode sequer levá-los até Deus e muito menos conhecer Deus. Versículo 21 diz: pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria humana. Ou seja, a sabedoria humana foi e é incapaz de levar o homem a Deus. Ela não pode fazer isso. Ela não tem esta capacidade. Mas a sabedoria de Deus leva o homem a Deus. Verso 21, a parte B do versículo. Vou ler novamente o versículo 21. Pois visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, ou seja, na sabedoria humana. Agora, aprove Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Louvado seja Deus. A mensagem da cruz, o homem conhece Deus.
a mensagem da cruz, a sabedoria de Deus, o homem é salvo. A sabedoria do mundo não te apresenta nada sobre Deus, não te leva até Ele. A sabedoria humana, meus irmãos, sequer é capaz de reconhecer a mais básica, o mais básico ensinamento das Escrituras, de que nós somos pecadores e de que nós precisamos do perdão de Deus. A sabedoria humana, ela não pode revelar isso. Ela não conduz o homem a isso, a essa realidade. Quando alguém procura um sábio desse mundo, procura um doutor deste mundo e paga para isso, e ali expõe os seus problemas, os seus dilemas, raramente ou quase nunca esse doutor vai dizer para ele: olha, você precisa se aproximar de Deus. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa mudar de vida. Você precisa obedecer a Deus. Meus irmãos, eu não estou falando mal da psicologia, mas na maioria das vezes, é muito raro você encontrar os doutores deste mundo, os sábios deste mundo, conduzindo o homem para perto de Deus. Ele conduz para as suas filosofias, para aquilo que ele aprendeu, para a ciência, aquilo que ele foi formado. Mas a sabedoria deste mundo não conduz a Deus. Paulo deu 0 para a sabedoria do mundo. E Paulo faz isso com a autoridade do Senhor. Por que ele deu 0? Porque a sabedoria do mundo não pode levar o homem à salvação. A sabedoria desse mundo foge de Deus e não pode conhecer a Deus. Não pode levar o homem até o Senhor. Então é uma sabedoria aonde, espiritualmente falando, ela é nula, ela é daqui. Ela não é dos céus, obviamente. E ela não pode levar ao conhecimento de Deus. Vou ler novamente o verso 21. Pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Louvado seja o Senhor. Quando ele diz loucura da pregação, ele está dizendo a loucura do Evangelho. O que é o Evangelho? É Jesus Cristo vindo a este mundo, segundo as Escrituras, morrendo pelo pecado do homem, segundo as Escrituras, sendo sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitando, segundo as Escrituras. Paulo disse isso, se eu não me engano, em 1 Coríntios 15 ou Romanos 15, acerca do teor do Evangelho. Então este é o segundo contraste. A sabedoria de Deus nos leva a Deus. A sabedoria do mundo é nula em relação a nos conduzir a Deus. Um terceiro contraste, irmãos, não menos importante, é que a mensagem da cruz, ela tem o conteúdo certo. Louvado seja Deus por isso. A sabedoria de Deus, ela tem o conteúdo certo, fixo. Por quê? Por que é certo? Porque ela está baseada na cruz de Cristo. A mensagem velha. Não velha pelo fato de que passou, de que não tem valor mais, envelheceu. Mas a mensagem velha, devido ao tempo, a velha mensagem, é o hino 50, me ajudem? Eu acho que não sei. A velha mensagem, ela está lá, ela nunca muda. O que Cristo fez é imutável, não podemos mudar. Ninguém pode mudar a obra de Cristo na cruz do Calvário.
tem um conteúdo fixo, imutável, certo. Veja o verso 23, o que Paulo vai dizer: mas nós pregamos o quê? A Cristo crucificado. Nós pregamos isto, esta é a sabedoria de Deus, e não tem como mudar isto. É algo fixo, a mensagem do Cristo crucificado. Mas a mensagem da sabedoria humana, ela tem um conteúdo vago, ela tem um conteúdo variável. Você já notou que cada ano que passa eles inventam uma coisa? Cada ano que passa está surgindo novas filosofias e muitas vezes anulando uma que eles já falaram. Ela não era bem assim não, o negócio agora é desta forma, não é isso? Aquilo que nós pregamos, dizemos no passado que era sabedoria, não era tão sabedoria assim. Agora a verdadeira sabedoria. Aí eles fazem fórum, eles fazem congresso, eles fazem um monte de coisas. Investem para poder divulgar, propagar esse descobrimento que eles chamam de sabedoria. Cada dia inventa uma coisa tentando fundamentar o modo de pensar das pessoas. A sabedoria deste mundo, ele só tem um objetivo, meus irmãos: matar Deus. A filosofia deste mundo, ele só tem um objetivo: dizer que Deus é mentiroso. A filosofia deste mundo só tem como objetivo dizer que Deus é ilusão. Te afastar desse Deus, te afastar da verdade do Senhor. São filosofias vagas, variáveis, sem fundamentação. Teorias que surgem e vão embora. Veja o que Paulo disse para os sábios daquela época. Atos 17, 21. Ele diz o seguinte: pois todos os atenienses, ou os sábios, os filósofos, estrangeiros, residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E não é essa a realidade dos sábios de hoje? Sempre dizendo algumas novidades, sempre escutando alguma coisa, sempre inventando algo. Mas louvado seja Deus que a mensagem da cruz não é assim. A mensagem da cruz, ela tem um conteúdo certo e verdadeiro. E a palavra de Deus diz que a mensagem da cruz, Paulo diz que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem da sabedoria de Deus, ela atinge o coração das pessoas. Ela tem uma força extraordinária. Ela transforma, ela liberta, ela muda, ela traz uma nova vida. Não tem como comparar. Enquanto o mundo está tentando se encaixar em algo, nós permanecemos resolutos, crendo em algo, não algo variável, mas em algo certo. Algo que foi feito na cruz do Calvário, verdadeiro, completo, libertador e único. Louvado seja Deus. E ultimamente, o quarto contraste que Paulo traz aqui para nós é que a mensagem da cruz, ela tem a sua força reconhecida somente para aqueles que foram chamados. A mensagem da cruz, a sabedoria de Deus, só é reconhecida por aqueles que foram chamados. Verso 24. Mas, para os que são chamados, do capítulo 1 de 1 Coríntios. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus
e sabedoria de Deus. Note que não é para todo mundo que esta mensagem é reconhecida. Não é todo mundo que reconhece esta força, esse poder especial. Não é todo mundo que reconhece esta verdade, este valor, esta obra-prima, essa obra grandiosa de Jesus na cruz do Calvário. Somente aqueles que foram chamados pelo Senhor. O contraste disto está no fato de que a sabedoria do mundo tem a sua fraqueza oculta aos olhos dos homens sem Deus. A sabedoria do mundo tem a sua fraqueza oculta. O homem do mundo, as pessoas que não creem em Jesus, eles não conseguem enxergar quão fraca e quão estéril é a sabedoria deste mundo. Está oculta, os olhos deles estão cegos. Nós vemos isso no versículo 25, a parte A. Paulo vai dizer, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Note que Paulo está sendo irônico aqui quando ele diz porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Estes homens que ele está falando, essa loucura é os homens que chamam, a loucura de Deus, ele está falando. Os homens que a chamam de loucura, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Eles não reconhecem isso. Eles chamam, está oculta, e eles chamam de loucura. A loucura de Deus, o Evangelho, a cruz, é mais sábio do que a verdadeira loucura, ou seja, a sabedoria humana, que é a verdadeira loucura. A parte B do versículo ele vai dizer, porque a parte A, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os dos homens, e a fraqueza de Deus, mais uma vez Paulo está sendo irônico, e a fraqueza de Deus é como os homens vê, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Louvado seja Deus. Os homens, aquilo que para Deus é o poder, para eles chamam de loucura, e eles chamam de fraqueza. Em que consiste a fraqueza para eles? Consiste no Cristo pendurado na cruz. Para o mundo, o Cristo crucificado é fraqueza. Foi uma fraqueza. Os homens zombam disso, ridicularizam isso, acham algo tolo. Para eles é a fraqueza. Mas eles se esquecem que essa fraqueza, que eles chamam de fraqueza, é mais forte do que aquilo que eles chamam de sabedoria. Louvado seja o Senhor. Só que eles não reconhecem isso. Só que eles não veem isso. Por quê? Porque a fraqueza humana está oculta aos seus olhos. E eles chamam de que de fato é o poder de Deus, de tolice e de fraqueza. Meus irmãos, eu trouxe estes quatro contrastes para nós vigiarmos sobre isso, para nós valorizarmos o que nós temos em Cristo Jesus. Nós estamos vivendo, como eu disse, tempos modernos de filosofias, de ideologias. E a intenção de Satanás é que nós venhamos ir aceitando estas coisas aos poucos. E ao passo que nós vamos aceitando estas ideologias, estas filosofias, nós vamos desprezando o teor do Evangelho, a verdade do Evangelho. Então não troque o teu Evangelho por qualquer filosofia, ideologia deste mundo. Em nome de Jesus. Nós estamos no lugar certo e nós temos aquilo que é certo. Aquilo que é o poder de Deus. Então devemos fugir de todas estas coisas
E o que importa para nós é o Cristo crucificado. Isso é o que importa para nós. O que importa para mim e para você é a mensagem da cruz. Firme os seus pés diante do Senhor. A sabedoria humana não tem valor para Deus. E, infelizmente, muitos estão seguindo isso e estão virando as costas para Cristo Jesus. Estão vivendo conforme o modo de pensar deste mundo. E o mundo está mergulhado disso. E cada ano irá surgir filosofias e ideologias sutis. E isto não diz respeito a este mundo, porque o mundo jaz no maligno. Talvez para tirar a nossa força, de desviar os nossos olhos daquilo para qual nós estamos aqui, para ofuscar a nossa luz, para jogar um pouco de... O que tira o sabor do sal? Me ajudem aí. Para tirar um pouco o nosso sabor. Porque quando nós começamos a olhar, a nos conformar com isso, nós vamos perdendo o sabor para este mundo. Nós começamos a nos tornar igual ao mundo, a acreditar naquilo que o mundo acredita. E quando nós nos damos por si, dermos por si, estamos mergulhados nisso. Esse modo vão do mundo pensar. Não deixe essas coisas dominar o seu coração. Ame o teu Cristo. Ame a mensagem da cruz. É isto que importa para nós. Cristo morreu por nós um dia e ressuscitou para a nossa justificação, para sermos salvos, para andarmos com Ele, para vivermos vidas diferentes, para termos a mente de Cristo. Para isto que Ele nos escolheu e morreu por nós. Ele é a verdadeira sabedoria. Firme os seus passos nele. Fique satisfeito. Não tenha ciúmes ou inveja do mundo. Não enamore o mundo. Você tem a verdadeira sabedoria. Você tem. Não se deixe enganar pelos sábios deste mundo. Em Cristo a salvação, a vida abundante, a sabedoria, a paz, a alegria. Louvado seja o Senhor. Que Deus nos abençoe.